Seja muito bem-vindo ao Treino Cast. Eu sou o Rodrigo Marinho e tô aqui com os meus amigos, Diogo Duarte, Thales Sucesso, Ítalo Adriano. E já vou falando logo, ó, se você quiser escutar Deezer, Spotify, e se você quiser dar uma olhadinha na boniteza dessa galera aqui, vai lá dar uma olhadinha no YouTube, @TreinoCast. E hoje a gente tá aqui com um cara que eu conheço há um pouquinho de tempo. É verdade. Doutor... Não, ele é o personal dos personagens. Você vai entender agora por que eu falei que é personal dos personagens. Chama! Que isso. Pedro Guimarães, seja muito bem-vindo, muito meu obrigado amigo. pelo convite de todos vocês. Cara, uma alegria imensa estar aqui com vocês, bater esse papo maneiro. Bem-vindo. Até porque tem muita gente que conhece por alto e, pô, eu não conhecia boa parte de vocês, né? Tinha contato com o Rodrigo há muito tempo atrás. Não conhecia o Diogão, o Ítalo, já tinha participado de alguns treinamentos da PG Coach e o Thales de bandeja ali, né? A gente se conhecia de bandeja, mas agora estamos em casa. Show de bola, É show de isso. bola. E, rapaz, olha só. A gente já vai começar assim, mandando tudo. Cara, como é que surgiu essa ideia de ajudar profissionais como nós aqui, que estamos aqui na mesa, a dar aquele upgrade na sua carreira? Calma. Você que está escutando a gente agora no Spotify, não esquece de seguir a gente na plataforma. Tem muita gente que esquece de seguir a gente na plataforma do Spotify, nem sabe que pode seguir. Isso E é verdade. simples. Estenda completamente o seu indicador direito. E aperte no botão seguir. Olha só, não custa nada e ajuda demais, o Mas é só o indicador mesmo? se for outro dedo não dá certo. Conclua, meu parceiro, diga aí. Cara, vamos lá. Essa sempre é uma pergunta que me faz refletir muito, né? As pessoas, de vez em quando, né, elas me perguntam, mas por que, PG? E é importante a gente falar sobre isso, porque nem sempre a gente tem um propósito muito detalhado quando a gente vai começar alguma coisa. A verdade é que, pô, faz mais de 10 anos, faz quase 15 anos que eu tô envolvido com a educação física direta e indiretamente, né? Primeiro, quando eu era moleque, através do esporte em si. E depois, quando chegou ali a fase de decidir o que era faculdade, o que não era, acabei entrando para educação física. E já nos primeiros semestres, como acho que todo estudante de educação física, você começa a fazer ali estágio e tudo mais. E desde então, trabalhando na área. Só que chegou uma fase da minha vida que, mano, eu ganhava super bem, eu tinha um nome na cidade, eu era reconhecido, eu tinha bons clientes e tal, só que isso não me fazia mais feliz, sacou? E uma das pós-graduações que eu fiz, que inclusive foi a última que eu fiz tecnicamente, foi na UFG de Goiânia. E aí o que rolou? Eu ia pra Goiânia a cada 15 dias, saca? E aí tinha um garoto, o Vitor Oliveira, que ia comigo de carona, saca? E ele tava começando a carreira dele e era a primeira pós-graduação e tal. Ele era lá da Corpo 4? Vitor Oliveira? Esse nome não é estranho. Cara, eu não sei se ele trabalhou na Corpo 4, não. Eu sei que ele trabalhou aqui nessa Bluefit do Venâncio. Vitor. Cara, O mundo é pequeno, todo mundo enfim, se conhece. com certeza a gente deve absoluta. conhecer, Com certeza absoluta, já deve ter cruzado com ele por aí. E aí, qual que é o lance? Aí a gente trocava ideias sobre carreira e tudo mais e tal. E aí, quando a gente foi começando a ficar mais amigo, né? Pô, primeira ida, segunda ida, terceira ida. Aí ele começou a falar, tipo, dos percalços da carreira. A primeira ida deve ter sido ruim no silêncio, os dois ali, né? Cara, porra, na verdade foi a primeira volta, que aí é de boa, né? A primeira ida é foda mesmo. Caralho. Mas aí a gente foi trocando ideia e tal, aí ele foi colocando ali algumas dificuldades que ele via no dia a dia. E eu comecei a lembrar das minhas dificuldades. Que, mano, se você é personal ou se você é estudante de educação física, são idênticas. A gente pode falar aqui da história de vida dos quatro. Os quatro vão ser muito parecidas. E aí, cara, eu comecei a dar algumas dicas pra ele, sacou? Falei, pô, tenta assim, não tenta assado. E nessa mesma época, eu comecei a estudar sobre o mercado digital. Isso, cara, há muito tempo atrás. Aí a gente foi conversando, não sei o que lá, e ele começou a chegar um momento que ele só negociava com os novos clientes no dia que a gente ia pra Goiânia, que a gente ia um pouco mais cedo, tinha ali uma janela de 3 horas no hotel até começar a aula, e aí ele, pô, vamos negociar? Eu tenho que ligar pra um cliente assim, assim, assado. Falei, bora, vamos nessa. E aquilo foi me dando uma energia que fazia muito tempo que eu não tinha, sacou? E eu comecei a falar, caralho, mano, essa parada aqui é maneira, velho, ajudar as pessoas
que estão passando pela mesma dificuldade que eu tive lá atrás, que ninguém chegou para mim e falou, ó, o caminho é esse, vai por aqui e tudo mais. E você vai vendo o crescimento. Então, pô, o Vitor morava no subúrbio e hoje, pô, o moleque mora no Noroeste, velho. Com um apartamento massa e tal. E você vai vendo esse crescimento e você fala, caraca, acho que esse é o rolê. E aí isso acabou me apaixonando. Então, eu migrei de área porque eu, de fato, encontrei um propósito que me fazia bem. Aquilo que todo mundo lê em livro de negócios, né? Você tem que encontrar, o teu propósito tá naquilo que você faria de graça. E sendo sincero com vocês, eu não daria aulas de personal de graça. Era uma parada que eu não dava de graça e não ia rolar. Agora, a mentoria, ajudar profissionais a passar por esse primeiro estágio da carreira, começar a alavancar, conseguir construir uma liberdade financeira, geográfica e tudo mais, é uma parada que pra mim, caraca, mano... Você faria de graça. Tranquilamente. Aí, galera que tá ouvindo, é um oportunidade. Então, eu comecei o podcast já mandando essa pergunta pra você, ô Pedrão, sem falar pedir pra você se apresentar, justamente pra já alfinetar essa galera que pensa assim, caraca, velho, tô perdido e tal. Então agora conta um pouquinho da sua história, velho, na educação física, pra galera entender um pouco o que aconteceu pra você chegar até nesse ponto, cara. Show. Vamos lá. A história, ela é longa, curta, pode ser difícil ou pode ser fácil. Tem pra todos os gostos, Tem né? pra todos os gostos. Tem aquele modelo, né, da jornada do herói, cara, deu tudo errado na minha vida e quando o mundo estava acabando. Mas na verdade é o seguinte, eu jogo futebol desde, sei lá, quantos anos de idade. E aí quando eu tinha 14 anos, 13, 14 anos, eu comecei a de fato pegar firme em categoria de base. E aí fui morar fora, larguei meus pais e tal, fui morar numa cidade de interior do Pernambuco, chama Limoeiro. Eu inclusive queria até voltar lá, velho, pra saber como é que era. Mas saiu daqui de Brasília Saí e foi de pra Brasília, fui morar sozinho lá. Tinha um time lá que chamava Atlético Pernambucano, acho que nem existe mais esse time. E aí, cara, com 14 anos... Mano, Mas como é que foi? Foi uma peneira que teve aqui? Foi um olheiro? cara, como é que foi isso aí? na verdade, posso te dizer a real, a gente caiu no papo de um empresário e caiu numa barca furada. Quem é do futebol sabe o que é. Verdade. Barca furada muito. é quando alguém fala que vai rolar alguma coisa e não vai. E aí esse empresário que era amigo da minha mãe, ele falou, não, que lá tem um time, a gente vai fazer uma temporada na Europa e não sei o que e tudo mais. E quem não me conhece sabe que eu não sou muito alto, né? Eu tenho 1,78 mentindo, 1,77 na verdade, mas para os mais íntimos 1,76. E aí eu sabia que o mercado brasileiro, né, do futebol, para mim não era muito viável. Então quando ele falou Europa, os goleiros europeus, eles, na época, principalmente na Espanha, por exemplo, que era a época de Vitor Valdez e tal, eram goleiros mais baixos, né? Sim, é isso que eu ia falar, o Vitor Valdez é baixo, né? Pois é. Opa, Opa! que delícia. Gravar stories. Olha Por que... favor, cara. E, ó, Fica à Stories vontade. aí, E, já ó, que vamos fazer o interrompeu, seguinte. Aí grava. vai lá. Pega um asterisco aí, grava aí que a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Agora fica à vontade. Com vai certeza vai entrar uma pergunta que eu vou falar favor. sobre isso aqui. Galera, o negócio é o seguinte, você que tá acompanhando a gente aí agora O cara fez ao vivo mesmo, no né? nosso diferenciado. podcast, é o Que seguinte, eu isso? parei no meio do podcast pra gravar esses stories pra falar pra você que segunda-feira, sem ser nessa na outra, vai sair Olha o aí. podcast com essa fera aqui, ó. O É personal dos personagens, PG Cult, vai ensinar você, personal trainer, a simplesmente escalar mais o seu negócio. Coisa boa, coisa gostosa. Que isso. Pode continuar. Cara, quem sabe faz ao vivo. Ô, né? louco, meu. E aí, Presta seu relógio pra ele aqui. Mais do que nunca. e aí, qual que é o lance? Aí cheguei lá e tal. Cara, não era nada. O time nem era estruturado, não tinha treinador, não tinha nada. Fiquei lá 2, 3 meses. E, cara, falei pros meus pais, cara, não dá pra mim. Deixa eu voltar pra casa. Só que nessa mesma época, tinha um olheiro do Vasco. Olha aí, ó, tá de sucesso. Eita, meu Tinha um olheiro do Vasco que estava assumindo a direção de esportes do América do Rio de Janeiro. E ele já tinha me visto jogar aqui em Brasília. E ele falou, ó, tô montando um time aqui, quer cair pra cá? Eu falei, beleza. Saí de Pernambuco, fui pro Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro. Cara, tudo tinha que dar errado. Fui sequestrado. Nossa.
Essa Mas que essa falou bem assim, ninguém... tudo tinha que Caraca, cara, me conta como é que foi essa história agora, eu fiquei curioso. Bicho, olha só que Vocês coisa louca. Olha que coisa louca. Eu tava em Pernambuco e aí eu recebi esse convite exatamente no momento quando eu tomei a decisão pro meu pai. Falei, pai, eu vou voltar pra casa, esquece, não Tinha vou quantos mais anos? ficar... 14. 14 Tinha 14 anos. Falei, pai, vou voltar pra casa, não Perrengue. quero mais. Aí ele, ó, o Gilberto ligou aqui, falou que tá montando um time no América, quer ir pra lá? Falei, vamos nessa, vamos lá. E aí no Rio de Janeiro já tinha 3 ou 4 colegas que jogavam comigo aqui em Brasília. Falei, beleza. Só que o dia que eu ia chegar lá era dia de Fla-Flu no Maracanã. E todo mundo ou era vai. Fluminense ou era Flamengo, que morava no mesmo lugar. E aí, pô, o cara que era pra ter me buscado no aeroporto pediu pra um outro, que pediu pra um outro. Puta. Aí beleza, cheguei lá, 14 anos de idade, primeira vez no Rio de Janeiro, peguei o carro lá com o cara e não sei o que e tal, o cara chegou, aí a gente chegou na frente do albergue, na hora que desceu, a gente foi rendido por 2 caras. Caralho. Ó, volta pro carro. Cara, eu tava com 2 malas, assim, internacionais, de 23 quilos, porque eu ia morar o ano inteiro em Pernambuco. Aí eu falei, puta que pariu. No Rio, né? Não, no Rio. Não, primeiro eu fui pra Pernambuco quando eu tava voltando, entendi, que veio essa proposta. E aí eu saí direto de Pernambuco pra lá. Só que tem uma parada muito curiosa que, cara, só mãe sabe, né? Só mãe sente. Quando eu tava embarcando em Pernambuco, liguei pros meus pais e tal, falei, pai, tô indo, não sei o que e tal, tá tudo certo, isso aqui. Pera aí, filho, sua mãe quer falar com você. Minha mãe pega o telefone e ela fala exatamente essa frase. Filho, se acontecer alguma coisa, entrega tudo. Um beijo e tchau. Nossa. E desligou. Caralho. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Minha mãe disse que não lembra disso. Você fala, também te amo, viu? Também te amo, Caraca, obrigado. bicho. Inacreditável. Eu fiquei meio assim, porra, aí dito e feito. Aconteceu e tal. E aí rolou aquele... Você na época entregou era... tudo, né? Tudo... Não, assim, É. perdeu sua mala aqui. Cara, Você... bora, meu irmão, passa em Caralho, o redondo. nego já pensa na maldade. 14 fora, anos, relógio, 14 caralho. anos. Mas, cara, é muito louco isso, porque eu de fato achei que eu ia pro saco, ia pra vala, velho. Porque o que acontece? Eu cheguei... Desconhecido, não? Não, num lugar desconhecido. O cara que me buscou no aeroporto, eu não sabia quem era. Não sabia quem era. E aí, na época era o sequestro relâmpago, né, que tava em alta. Tava Então, na moda. Tava um bandido dirigindo, eu no carona, e no banco de trás tava esse cara que me levou pro hotel e mais outro bandido. E quem já foi sequestrado? Você que tá assistindo. Você que tá tem assistindo essa aí, experiência? ou se você for sequestrado, você tenha certeza de que existem 2 bandidos, tá? O bandido que tá drogado, tá maluco, tá na pilha, tá na adrenalina, e o bandido que tá tranquilo, tá suave. E o cara que tava dirigindo, que tava do meu lado, era o que tava suave. Ele entrou e tal, falou, menino, tranquilo, relaxa, só entregar tudo, sem atrapalhar, não sei o que e tudo mais. E no banco de trás, o cara que tava me levando, na porrada com o outro, não sei o que, meu irmão, não sei, blá. E o cara malandrão, o carioca malandrão, não queria entregar as senhas do cartão e não queria dar um... Caralho. Esse cara falou, como é que é, meu irmão? Vou matar esse moleque aqui pra ver se tu lembra de tudo. Claro. Aí ele, não, eu nem conheço o garoto. Falei, não conhece? Então você vai ter que se virar pra falar pros pais dele que ele morreu. Eu falei, puta que Caralho. pariu. Enfim, Que boa recepção no Rio de Janeiro, velho. pô, Experiência maravilhosa, eu amo o velho. Rio de Janeiro até hoje, inclusive. Aí qual que é o lance? Pra encurtar a história, terminou aquilo lá e tal, acabei ficando no América e tal, e foi a época que eu morei com o Luan Viana, né, nosso grande amigo Luan Viana, e voltei pra Brasília quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, por aí. E aí foi a época que eu, treinando e tudo mais, no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, um amigo chegou e falou, vamos fazer um vestibular do CEUB? Não tem nada pra fazer, vamos nessa. Fiz vestibular, passei em primeiro no CEUB e aí ganhei bolsa de estudos. Tinha 16 para 17 anos. Aí meu pai falou assim, pô, vamos emancipar aí pra você pegar essa bolsa de estudos aí? Porra, era... Quem é de Brasília sabe, CEUB é uma das universidades mais caras de Brasília. Cara, E eu tinha ganhado bolsa. Você já namorava essa época, não? Não, comecei a namorar com a Vivi exatamente acho que no primeiro ou no segundo semestre, com 18 anos. E você a conheceu no CEUB? Não. Não, tô te perguntando isso é porque além de ser uma excelente faculdade,
A mulherada do seu Uber de primeira qualidade. Louco, hein? Que isso? Olha aí, não dá. Alô, não Roberto. dá Tá na maldade, ele tá na maldade. Alô, Roberta, meu amor, te amo. E aí, acabei entrando no CEUB e tal, e desde então, na educação física. Eu entrei na educação física para trabalhar com esporte de alto rendimento. Como eu vinha do futebol, falei, quero ser um treinador de alta performance. Durou só 2 semestres. Quem faz educação física sabe o que eu tô falando. Durou 2 semestres e aí eu comecei a migrar para a parte de treinamento de força, personal e tudo mais. Só que dentro do CEUB, eu tive a oportunidade de trabalhar com o movimento Empresa Júnior, eu tive a oportunidade de trabalhar com empresas de marketing e tal, e já estagiando na Dalmo Ribeiro, o dono da academia, o Dalmo, chegou e falou assim, pô, Pedro, eu vejo um negócio diferente com você e tal, o que você acha de estudar gestão? Eu falei, pra mim, tanto faz. Pô, eu acho legal. Meu pai é administrador de empresa e tal. Beleza, vamos nessa. E aí ele começou a me colocar para fazer vários cursos de gestão. Então, quando eu me formei em educação física, eu já tinha conhecimento em gestão, principalmente na parte de gestão de academias e marketing em especial. E aí comecei a fazer minha carreira como personal trainer. Cara, e daí foi dito e feito. Fiz a parceria na época, né? Uma coisa que alavancou minha carreira, fiz a parceria com o Cleiton, o Dr. Cleiton Camargos, que na época tinha um projeto do calendário que, cara, tava bombando na cidade e ele tava expandindo a clínica dele. E foi exatamente nessa época que ele falou, quero fazer um negócio diferente na clínica, quero colocar personal, médico, nutricionista, fisioterapeuta e tal, você topa entrar nessa parte Eu lembro, de prescrição? Eu falei, oxe, vamos nessa. Você já participou do calendário? Já a gente se conheceu no calendário, foi da Cara, Copa. Foi Que da- mês que Ah, vocês Foi eram? do da Copa, Foi foi da do da Copa, Copa. né? Foi Foi da da foi, Eu não foi- tinha dúvida que você tem todo o perfil. Eu não tô zoando, não. Tem todo o perfil. Já foi modelo, tem um shape maneiro. Porra, e aí, sim, diga. Eu imaginei Diga, realmente fale. você lá. Hã? Não, eu imaginei. Tá desdenhando do meu shape, é isso? Não. Eu tô falando que. Ele deu uma cruzadinha de perna aqui, começou a te elogiar. Caramba, velho. Não, você também tava no shape. Eu pensei que você Puta. cuidava das pessoas. Você Caraca, treinava. velho. E também tava no shape? Tava no shape. Mentira. Juro por tudo Mentira, que é mais tá sagrado. Que delícia, velho. Sério mesmo? Tem essa foto. Ô, produção, tem como puxar essa foto? Ó, Vamos mandar essa foto. a gente vai A gente, colocar a no gente vídeo vai depois, puxar viu? essa foto. Acho que tem teaser desse Tem, calendário. tem. Vale a pena, viu? Inclusive. Ficou bonito, Foi- cara. Isso era Bons 2013. tempos. Isso era 2013. E aí, de 2013 pra cá, eu trabalhei com o Dr. Cleiton, comecei a atingir uma carteira de clientes nível AAA aqui em Brasília e junto com isso eu me tornei colunista da GPS. Massa. E aí, cara, como personal, a minha carreira foi daí pra mais. Até que chegou um momento que eu falei, cara, tô ganhando bem, tenho bons clientes, sou realizado profissionalmente, sou reconhecido profissionalmente, mas não tô feliz. E aí comecei a entrar num quadro depressivo que me chamou muita atenção e descobri que não era isso que me fazia feliz, sacou? Cara, muito legal a sua história. E provavelmente é uma das dores da grande maioria dos profissionais de educação física que lotam a agenda, né? Que dá aula ali de 6 horas da manhã até as 22 horas. Ganha muito dinheiro. Você que não é personal acredita que o cara às vezes tá andando de uninho para dar aula e não ganha muito dinheiro. Não. Ele tem a capacidade, pelo menos, de ganhar muito dinheiro trabalhando muito, porém, ele vende o bem mais precioso dele, né? Exatamente. Que é vender o tempo. E aí você tomou a iniciativa de começar a querer ajudar os profissionais de educação física que possuíam essa dor. Sim. E qual é o maior desafio, na sua opinião, em relação a lidar com o personal que quer mudar de vida e sofre da mesma dor que você sofreu? Cara, essa pergunta ela é muito boa, Thales. Essa semana em especial, eu comecei a ler um livro, indicação da minha esposa, que é Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Esse é um livro que é a história de um terapeuta, sacou? Fazendo terapia com outro terapeuta. Legal. Cara, muito legal. E, tipo, nas primeiras páginas do livro, ele coloca o seguinte, que toda mudança, ela vem acompanhada de uma dor. Então, toda pessoa que quer mudar de alguma forma, qualquer que seja o campo da vida, ela vai sofrer. Então, é importante entender isso. Aí você fala, qual que é a maior dificuldade? A maior dificuldade do personal hoje, que não tem agenda cheia e quer conquistar, é a dor.
Qual dor? A dor de você não ter tempo. E eu tô falando isso com carteirinha carimbada. Você não vai ter tempo de... Pô, o Thales agora tá com um bebê em casa. Tem a sucessinha. Você vai perder o tempo com as suas filhas, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu companheiro ou companheira. Você vai perder com a sua família. As pessoas vão sair da sua vida e você não vai entender o porquê que isso está acontecendo. Então esse é o primeiro ponto. Beleza, aí você conquistou a agenda cheia. Tá? Agora, para você sair da agenda cheia, você também vai ter que ter algumas dores. Primeira delas, você vai ter que diminuir a tua capacidade de recebíveis. Você vai precisar ganhar menos. Não tem como. É a mesma história do... Cara, Thales, Ítalo, Rodrigo, Diogo, tem como transformar gordura em massa muscular? Não. São processos que acontecem simultâneos. Exato. Para você conquistar maior liberdade de tempo, você vai precisar ganhar menos quando você compromete o seu tempo. Se você vende a sua hora e você quer ganhar mais horas no seu dia, obrigatoriamente você tem que ganhar menos. E as pessoas não estão preparadas para esse sofrimento. E eu digo isso porque esse é o primeiro passo. Cara, se você tem uma agenda cheia, se você é confortável, você está ganhando mais de 10, 15, 20, 30 mil reais dando aula presencial, tenha certeza do seguinte, você quer mais liberdade de tempo, você vai ganhar menos. Uma questão que Pelo menos durante o período de tempo, né? Total. E assim, e não tem um tempo específico. Tipo, ó, se você passar assim durante um ano, vai dar certo. Cara, eu zerei minhas reservas de emergência em 6 meses. Eu ganhava mais de 20 mil e tinha um padrão de vida de mais de 20 mil. Quando eu decidi migrar para o mercado digital, eu falei, cara, eu preciso cancelar metade da minha agenda presencial. E aí eu comecei a ganhar 10, só que eu tinha um padrão de vida de 20. Com 6 meses, acabou. Era isso que eu ia falar, porque a grande maioria, eles querem essa transformação, mas ele quer ter a certeza que vai dar certo lá na frente. Mas é um processo no qual ele está aprendendo. E aí, como você começar a querer andar, você vai engatinhar, você vai cair, você vai levantar, você vai começar a dar os primeiros passos até você começar a correr, até se dominar aquilo. Mas para você ter esse processo, principalmente depois que a gente já tem uma vida ali financeira, todas as pessoas dependem de você, você tem que ter essa reserva. Sim. Só que a grande maioria não faz esse lastro, não faz esse caixa. Não faz. E se você não faz uma gestão e você não diminui, às vezes diminui o padrão, às vezes você consegue segurar um pouquinho mais as saídas, diminuir o padrão, às vezes até de um carro que você tem, porque Sim. querendo ou não, a primeira coisa que o personal faz, compra um carrão, uma motona, vai morar num lugar top. É tênis novo todo mês. Tênis novo todo mês. Então, assim, é uma autoafirmação o tempo Sim. todo, para mostrar que ele tá bem. Mas só que é um período. E assim, a galera que tá escutando aí, que tá começando agora, cara, isso é natural, vai acontecer. Sim. Mas se você deixar ficar num looping muito louco, você não vai passar pro próximo nível. Sim. Então, hoje eu vejo seu papel muito importante, porque não é só marketing, não é só vendas. Sim. É realmente uma grande diferença que eu vejo do seu trabalho é que você consegue mostrar pro cara estruturar um processo. Sim. Criar uma esteira de produto, ele criar um negócio. Porque se você ter só um produto, às vezes ele vai muito bem, depois ele não vende Sim. porra nenhuma. Sim. Aí todo mundo faz desafio, faz isso, faz aquilo, mas é mais do mesmo. E essa sempre foi minha grande preocupação. Quando eu comecei a PG Coach, a minha maior preocupação era essa. Cara, eu não quero vender uma ilusão para as pessoas. Eu não quero chegar e falar, ó, cria isso aqui que vai vender igual água. Não vai vender igual água. Não vai vender, esquece isso. Existem vários caminhos, mas essa geração que entrou agora no marketing digital, talvez nos últimos 5 anos, ela veio muito com essa de, cara, eu preciso acertar a mão num excelente produto, fazer um puta lançamento, um 6 e 7 e acabou. Eu vou ser rico pro resto da vida. Cara, vou te dizer, Só que não. não vai. Então, assim, esse papo é muito importante a gente ter, porque você falou, a galera que tá começando, mas a galera que tá na antiga também. Às vezes, assim, cara, hoje eu frequento a mesma academia que eu estagiei. Hoje eu malho na Dalmo, sacou? E, mano, tem gente lá que já tem 25 anos de casa e a cabeça continua a mesma. Tá na zona E, de aí, conforto, né, velho? e sabe o que é o mais engraçado? É que eu converso com o Dalmo. Hoje eu sou amigo pessoal do Dalmo. Pô, a gente joga bola na casa dele e tal. E ele fala, Pedro, uma das coisas que mais me incomoda é isso. Tipo assim, os caras não vão mudar. É esse o processo e não tem o que fazer. Não adianta você querer ensinar algumas coisas. Então é fundamental as pessoas começarem a entender que a profissão de personal trainer, ela não é um bico, ela não é um hobby, ela não é um Deus dará. Precisa de organização. Uma das primeiras perguntas que eu faço pra galera da mentoria é:
cara, quanto que você ganha hoje? Aí o fulaninho chega lá e fala, 10 mil. Beleza, quanto que você gasta pra ganhar 10 mil? Aí ele, ué, PG, como assim? Quanto que custa a sua saída de casa? Então, pô, gasolina hoje tá 6 e tralalá. Quanto que custa? 46, Pois é. Ontem, graças a Deus, eu consegui abastecer mais barato. Mas enfim. Pesado, viu? Tem a gasolina, tem a taxa de personal. E as pessoas não monetizam o tempo de qualidade. Verdade. Sacou? Então, por exemplo, não é muito raro a gente ver personal agenda cheia que não consegue treinar. Sim, com certeza. Tem muitos. Isso é um fato. E não tem como. E eu não culpo, não. Então, assim, quando eu falo de mercado digital, tipo, cara, eu super entendo que mais de 90% das pessoas que vão entrar na área de educação física, na área de personal trainer, elas vão viver 100% presencial, tá? Elas vão viver 100% presencial. É porque é mais fácil, né, velho? É sempre mais fácil. A Muito galera mais quer o fácil. mais fácil. É porque ali, você tava parado, o cara chega. Você é personal? Sou. Quanto é que você cobra? Ah, R$100. Cara, beleza. Vamos começar amanhã? Tem tal horário? Tem. Beleza. É assim, sabe? Sim. Então. o E cara, vai só amontoando ele fica a agenda. lá, A velho. maior dificuldade do personal trainer presencial é só estar no horário que ele marcou. Ponto. É, só um. E um- tem uma um galera, adendo. e tem uma galera que tem dificuldade. Não disse quem, não que disse isso, quem. não faça Esse Thales gosta de dar uma alfinetada nos, Que nos amigos isso. dele. E assim, só um amigo adendo. desse todo presente de inimigo nunca. Ah, Puta já merda. era. Ô, gente, o veneno tá escorrendo já? É, você sentiu a maldade. É isso. Mas ele é conhecido. Não precisa não, velho. Tem que entrar na mentoria do PG, que os Ah, amigos isso- gostam. Isso que eu falei de. Ele entrou, só que chegava atrasado. Isso que eu falei do cara chegar lá e Virou cobrar pra 9 horas, R$100 ganhava 12. não é a realidade do Brasil. Sim. Isso são poucos locais Sim. que o cara consegue cobrar R$100. Que a grande maioria fora daí, velho, cobra 30, 40, 50. Cara, e aí eu vou fazer uma é reflexão. muito louco, velho. Vou aproveitar que os 4 ainda estão na ativa, tá? Deixa eu fazer uma pergunta com a visão do profissional, porque hoje eu tenho a visão também do usuário, né? Da academia. Sim. Pergunta que eu vou fazer pra vocês. Vocês acham justo pagar mais R$100 por uma hora aula de personal? Eu pagaria, Sim. eu Se for pagaria, entrega pra- boa. eu pagaria, mas não pra todo o personal. É isso. Essa é uma pergunta que eu acho legal fazer. Por quê? Porque é um inferno, né? Depois que a gente aposenta da profissão, a gente chega num lugar, né? E a gente começa a observar as coisas, né? Cara, ó, vou ser sincero com vocês. Quase nenhum personal hoje que eu vejo atuando em sala, eu pagaria mais R$100. Quase nenhum. Mano, é uma... Cara, a maneira como chega na academia, a maneira como se porta, a maneira como age com o cliente, a maneira de tudo, assim... Cara, às vezes eu falo assim, mano, não é possível. E tem um profissional híbrido, né? Que ele parece que tá dando aula presencial, mas tá dando online, tá no porque online. ele só fica no celular, mano. Não é Cara, possível. E dá às agonia, vezes eu velho. vejo algum colega meu, tô treinando e tal, vejo algum colega meu atendendo o cliente assim, eu vou lá, tiro foto e mando no WhatsApp dele na hora. Eu falei, legal, personal online. Maneiro. Cara, isso é um erro Foda. que a gente às vezes comete sem perceber. Porque, por exemplo, quando eu era personal, tinha algumas paradas que eu fazia para aliviar meu lado. E eu fico assim, caraca, como é que as pessoas me pagavam R$140, R$150 pra isso? Às vezes eu terminava de treinar, só trocava blusa e dava aula. O Thales conhece. Experiência. Alguns amigos também que fazem isso. Caraca, não tipo vamos assim, dizer não quem tinha. Tá Eu no não, mesmo ciclo eu não ainda. tomava banho. Eu não tomava banho pra dar aula. A gente Eu chegava, percebeu aqui tipo agora. assim, que isso, eu tô Tô zoando. cheirosinho hoje. Mont Blanc, perfume Mont Blanc, bacana. Arrasta, papai, arrasta. É. E assim, aí eu fico, caraca, como é que eu. Porque, tipo, às vezes, quando a gente, sei lá, a gente vai num médico, a gente vai num nutricionista, a gente sai da nossa área da sala de musculação. Aí, porra, aí você fica incomodado que o médico atrasa. Muito. Aí você fica incomodado que não tem um cafezinho ali na espera. Aí você fica incomodado que tá passando A Tarde é Sua na televisão ao invés de estar passando o jogo do Manchester City. Tipo assim, você reclama de tudo. Mas aí quando os clientes estão na sua área de trabalho, Tá tudo você certo. age do mesmo jeito, tá tudo certo. tudo certo. Cara, na época O das pior, Olimpíadas, né? na O época pior. das Olimpíadas, desculpa, gente, eu preciso falar, mas na época das Olimpíadas, os professores pararam de atender todos os alunos pra ficar na frente de televisão. E eu aposto com vocês o quanto quiser que todas as academias foram da mesma forma. Não, e o PG, você falou um negócio de você pagaria R$100 e tal. Cara, eu tive um episódio que foi engraçado, né? Da maneira que a gente se comporta com a maneira que a gente atrai o cliente. Uma cliente, ela me procurou
pra dar aula na Bodytech, ela queria ir pra Bluefit, pra dar aula pro filho dela. E aí eu cobrei meu preço normal e tudo mais. Ela fez 1 mês comigo, o filho dela fez 1 mês comigo, e ela falou, Ítalo, eu quero ir pra Bluefit, porque lá a mensalidade fica menor e tudo mais. Eu levo meu filho, porque eu tô indo pra lá malhar também, porque eu vou ter que sair da Bodytech pra meu filho poder malhar também. Você não quer dar aula pra mim lá? Eu falei, dou, mas o meu preço é o mesmo da Bodytech. Ela, mas lá não cobra mais barato? Eu falei, então, na verdade, pra Bluefit, teoricamente, eu pagaria mais caro, porque eu vou ter só um aluno, é uma taxa única e tudo mais, mas o que eu cobro é o valor do meu serviço. E o Ítalo, ele é o Ítalo que dá aula na Bodytech e é o Ítalo que dá aula na Bluefit. Meu preço é esse. Sim. Ela, beleza e tal, não sei o quê. Não, eu vou ver, te aviso e tal. Aí ela matriculou o moleque na Bluefit e tudo mais. Ítalo, eu quero você mesmo e tal, não sei o quê, mas você não consegue fazer um preço mais barato daquele que você me fez na Bodytech? Porque eu falei com o personal, inclusive ele dá aula também na Bodytech e ele me cobra tanto. Aí mandou o print da conversa, o cara cobrando tipo 50 conto. Sem mentira nenhuma. 50 conto. E galera, vamos falar o nome dele aqui agora pra você que tá ouvindo. Sucesso. Tô zoando. Não, aí brincadeira, eu sei quem é o personal. E aí ela mandou e tal, aí na hora que eu vi assim, você dá aquela respirada. Eu falei, calma, como é que eu vou falar pra ela o que eu quero falar? Eu tenho uma boa, que aconteceu comigo também. Eu falei, Fala, como é que eu falo com ela do jeito que eu quero falar e ao mesmo tempo sem parecer grosseiro, que eu tenho esse cuidado pra... Aí eu falei, fulano e tal, então, eu até sei quem que é, tudo bem, eu deixo você completamente à vontade pra escolher. Se realmente o seu problema for o preço, eu não disputo o preço. O meu valor é pelo que eu entrego e eu vou entregar o meu melhor pro seu filho. Pode ser que o valor alto para você hoje em dia não faça sentido, mas eu não discuto o preço, eu não brigo por preço, independente de se eu atendo aqui ou não. Eu deixo você muito tranquila para escolher o profissional que você quiser. Se você me quiser, eu estou à disposição. Mas o meu preço eu não vou abaixar porque é a minha técnica que eu estou aplicando. Eu não estou querendo ganhar pelo preço. Se fosse para ganhar pelo preço, eu faria, sei lá, outra coisa. E não só técnica. Eu acho que tem algumas coisas que principalmente atuando no mercado A, eu aprendi na prática. É a questão da vivência, sacou? Então, por exemplo, nada contra, tá, gente? Mas você cobra mais de R$100, provavelmente você vai atingir um público que, cara, Sim. ganha muito bem. E a rotina de vida dessa galera é diferente da nossa. Então, a galera ali veste roupa de marca, a galera viaja pra fora do país, e não é só Orlando e Miami, não, Usa tá? perfume Montblanc. Então, assim, algumas coisas fazem muita diferença. Por exemplo, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a viajar pra Europa, eu comecei a conhecer outros lugares, comecei a usar outras marcas. Então, quando chegava um cliente que queria meter banco, a gente sabe disso, que o cliente de personal, ele acha que o personal ele é inferior a ele. Sim. Aí falava, não, que eu vou fazer... Cara, tem um restaurante muito bom lá. Quando eu fui pra lá e tal... Nossa, mas você já foi pra lá? Não. Mas, já te adianto, tá? É caro e tal, não sei o quê, tá? A pessoa fica meio assim... É diferente. Por exemplo, eu atendia com um iPad. Eu colocava o treino dos meus alunos todos no iPad. E a capa do meu iPad era uma capa da Prada. Então, tipo assim, quando eu ia negociar com o cliente, eu já botava a capinha da Prada assim, na frente dele. E aconteceu uma situação exatamente essa que você tá me falando. Na época, veio uma mulher da Bodytech, falou, fulana me indicou pra cá, pra você, e eu dava treino lá na Clube 22. Uma fulana me indicou, não sei o que e tudo mais, quero fazer um treino experimental. Eu falei, vamos nessa. E tal, fiz o treino e tal, negociando. Ela, mas qual que é o seu preço? Eu nem lembro quanto que foi, acho que era 120, 140, alguma coisa assim. Mas, na Bodytech eu treino com fulaninho, não vou nem citar, quer dizer, eu vou falar o nome aqui. Mentira, não. Caralho. E pior que eu sei o nome. Pior que eu sei o nome. E tem nome mesmo. Aí ele, não sei o que, mas o fulaninho que eu treino com ele não sei quanto tempo, não sei o que e tudo mais. E ela começou a botar vários empecilhos, que eu recebia antecipado pra dar os treinos. Ela queria pagar só no vencimento. Tipo, não, primeiro você me dá as 500 aulas e depois eu te pago, não sei o que e tudo mais. Aí eu falei, não é bem assim. Mas com fulano eu treino com ele há 10 anos e sempre deu certo. Aí eu olhei fundo nos olhos dela, sorrindo. Tem certeza? Sorrindo, eu olhei nos olhos dela e falei assim, cara, me desculpa te falar, mas se você estivesse feliz com fulaninho, você não tava batendo aqui na minha porta. Caralho. Acabou. É isso. Acabou. E, PG, é o seguinte, a Se gente... tivesse certo, ela tava treinando lá com ele até hoje. PG, feliz, é o seguinte, a gente está conversando aqui, inclusive, sobre esse posicionamento do personal no presencial, e observo, desde a época que eu era gestor da Bodytech,
a dificuldade que o profissional tem em se vender. Sim. Ele não conhece a técnica de venda, de negociação. O Diogo acabou de colocar uma situação que acontece muito. O cara tá sentado, chega um aluno, tá doido para comprar. Sim. Então ele não tá doido para comprar de você, tá doido para comprar de alguém. Qualquer um. Aí vê lá escrito personal, pergunta quanto é, se você tem horário. Então é muito assim. Sim. Você acredita que também é uma grande dificuldade trazer esse profissional do presencial pro online e fazer com que ele entenda o processo de venda? 100%. Quais são as estratégias que você geralmente passa para esses profissionais que têm esse tipo de dificuldade? Cara, vamos lá, pergunta muito boa. Inclusive, isso que você tá falando, essa de sentar, tá sentado e aparecer e perguntar e tudo mais, essa é uma estratégia de venda que eu vi em curso. Tá? Você que vai em congresso de personal, estratégias de venda, não sei o que lá, você vai ouvir isso. Fique no cafezinho da academia, pague uma bonificação para recepcionista, para ela indicar você. Essa a gente ouviu já em congresso, pô. Isso é, Esse que eu acho que é o jogo isso mais é sujo que ridículo. existe de qualquer um. Isso é ridículo. Não é ridículo desse ponto. Porque assim, velho. você vai conseguir vender, tá? Se você passar o dia inteiro na casa. Inclusive tinha colegas que pediam para as recepcionistas descobrirem qual era a marca do carro. Qual que era a fabricante do carro. Então, se era carro importado, ele já antecipava. Enfim, cada um tem a sua É o estratégia. profissional Cara, que em na algum real, velho. momento vai mostrar a cara, né? E aí- vai ver que não é, Cara, vou aí- ser bem sincero, um cara que faz isso pra mim, velho, não é do bem. Mas vou te Não tem dizer, moral nenhuma, velho. 99,9% dos personagens fazem isso. eu acho ridículo, na real. E assim, Vou ser bem e sincero, às vezes eu não, não pago, não velho. necessariamente só nesse esquema. Quando a gente entra em academias de maior porte, você vê que o relógio do cara é um Blue, o cara vai malhar de Rolex. Aí você, porra, o cara tá malhando com um relógio de 50, 100 mil, esse cara vai pagar um personal fácil. Ele chega com um tênis da hora e não sei o que e tudo mais, e enfim, a gente acaba descobrindo. Aí o Thales faz a pergunta, pô, e como é que a gente faz pra esse cara ir pro online? Posso ser sincero, Thales, ele não vai pro online. Não vai. Não existe estratégia. Por quê? Porque antes da gente falar em estratégias, existem habilidades específicas para o personal atuar no mercado digital. E quase ninguém tem isso. Não, mas talvez eu não tenha ficado clara a minha pergunta. Na realidade, Eu dou profissional, não dou eu não aluno. quero que você fale sobre a estratégia de trazer esse cara pro digital. E sim do cara que sai do presencial, que tem esse déficit de qualidade De de aprender venda, a vender. e mesmo tá. assim quer ir pro digital. Show. E qual a estratégia que você utiliza para que ele possa aprender a vender no online, que na minha opinião Legal. é mais complexo do que vender no tete a tete, Sim. porque todo mundo acha que o boom do digital apareceu e é super fácil, né? A gente Sim. tava até falando sobre isso. É muito fácil, acabou de tocar aqui meu celular, gravar um stories, a gente fala isso Sim. para um mentorando nosso, Sim. ó, você tem que ter uma constância de publicação, tem que ter uma Sim. constância de... A pessoa já, não, tem que fazer isso Sim. de novo. Eu não Essas, levo são as, jeito pra essas isso. são as habilidades. Isso é o que eu falo. E isso aí, cara, dá pra treinar, mas ninguém quer treinar. Eu até tava assistindo um Reels que apareceu pra mim agora de manhã, né? Vindo pra cá, dentro do Uber. E aí era um treinador de futebol americano falando o seguinte, cara, os preguiçosos, eles sempre acham que fizeram de tudo, mas não tiveram resultado. E os que têm resultado sempre estão fazendo o máximo e ainda assim se acham preguiçosos. Estou preguiçoso, Caralho, tô é verdade. fazendo nada. Caralho, olha que ensinamento. Porque já começou aí, papai? Quase deu uma chamada Gente, aqui. Não que estoura não, isso? não estoura não. Começou? Então, assim, o que o Thales está falando, cara, Thales, a estratégia de vendas do online, existem algumas estratégias que são muito similares com o do presencial. Uma estratégia que eu gosto muito é a estratégia de identificação de público. A maneira mais fácil de você vender é conseguir identificar qual que é o jogo que está na mesa. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu ensino para os meus mentorandos é o seguinte, cara, que você precisa postar todos os dias, é o óbvio que precisa ser dito na maioria das vezes. O óbvio também precisa ser dito. Não, obrigatoriamente ele precisa ser dito. Teve, não sei quem que falou, mas isso foi o Vitor Martins, personal Vitor Martins, Lá de São Paulo. que é de São Paulo, que é um parceiro lá da empresa e tal. Ele postou esses dias que ele estava ensinando a progressão da flexão de braço. Aí chegou
um ser humano muito corajoso que usa o nome de outras pessoas na rede social e não sei o que e tudo mais. Perfil fake é o nome dessa É, pessoa. falando assim, nossa, é o óbvio, né? Ridículo. Tipo assim, criticando ele porque ele tava falando o óbvio, mas que meio que serve pra animar a torcida dele. Cara, eu responderia simplesmente assim, cara, o óbvio tá passando na frente das pessoas todos os dias e elas não acreditam nisso. Você quer ver um negócio? Quantas pessoas hoje você conhece que não estão atentas a viver? As pessoas passam a vida inteira com medo da morte e esquecem de viver. Sim. Isso é o óbvio. Todo mundo sabe que um dia vai morrer. Em relação ao próprio treino mesmo, quantas pessoas já chegam na academia e nunca treinaram, quer sentar na mesa de supino lá e já sair fazendo Sim. supino com a barra, não sabe Sim. nem fazer uma flexão de braço. Sim, então assim, o óbvio precisa ser dito. Então assim, a primeira estratégia que eu ensino é identificação do público. Quando você entende o que está em jogo, fica mais fácil. Então você publicando lá todos os dias, vai chegar uma hora que alguém vai perguntar, pô, que legal o seu trabalho e tal, como é que funciona? Ou, nossa, o seu conteúdo é super legal e tal. Cara, tenta conversar o máximo possível com esse seguidor. Cuide do seu jardim que as borboletas Cara, aparecem. E outra... Que isso! Pelo Não, amor de Deus. Essa frase não é minha, eu ouvi no Pablo- Instagram, Pablo Vittar. mas ficou legal. Cuida do Pablo seu Vittar. jardim. Instagram 2020. Ah, mas é. Né, na nova Combinou, música do Pablo, né? Pablo Vittar. Combinou com essa florzinha, rapaz. Mas porque se você cuidar do que você vende, Você atrai ali. o cliente vai aparecer. Você não você precisa tá- puxar. você tá E é certíssimo. porque e exatamente esse lance aí, e é importante você falar, porque a maioria das pessoas elas querem cagar regra, elas querem atrair pelo que elas querem falar. A gente vai falando no Sacou? Falou isso agora. Então, fala tipo isso, assim, a gente às veio vezes, falando isso. às vezes você tem uma defesa pessoal e você quer impor aquela defesa. E quando eu falo identificação do teu cliente, é que às vezes você está falando A, mas você está atraindo as pessoas que querem ouvir B. E quando você entende, cara, eu tenho muita gente entendendo o B, mas eu tô querendo falar o A. Você tomou uma decisão. Cara, eu quero abandonar essas pessoas de B, vou focar aqui no A. Ou então, cara, eu acho que eu posso falar do B. Porque tem mais pessoas aqui prontas para falar. Muita gente me pergunta isso, pô, PG, por que você escolheu o personal trainer, né? Pô, os caras quebrados e não sei o que, tua mentoria não é barata e não sei o que. Porque, cara, eu falo a língua do personal trainer. Quando ele chega para mim, tô com problema com o cliente personal presencial. Mano, você vai fazer isso, isso e isso. Nossa, PG, como... Vai, faz Mas isso. você ajuda só personal? Como é que é o esquema? Não, hoje em dia eu tenho personal trainer, eu tenho donos de academia, eu tenho... Já atendi também agência de publicidade, né? Gestor de agência de publicidade, nutricionistas, mas mais de 80% é personal. Sacou? Porque existem alguns caminhos que são muito similares. Sim. Dependendo do que a pessoa está buscando, cara, eu consigo mostrar o caminho. Mas eu sou bem sincero. Às vezes chega gente lá que fala, mas eu quero aprender sobre tráfego. Cara, não é comigo, esquece. Fernandinho Beiramar é um ótimo. Mas isso aí, o primeiro passo é entender o público, mano. As pessoas não entendem o público, elas não querem ouvir o público. E a galera que tá ouvindo a gente agora, PG, que quer largar e abandonar o presencial de vez, quais são os 3 principais passos que você daria para essa pessoa que quer ir viver realmente online? Caraca, vamos lá. Deixa eu tentar organizar isso em 3 passos, né? Se quiser mais, Você fica à vontade. Você 5. falou 3, o corte do podcast vai pedir 3, né? Vai editar 3, pô. Não, agora ó, a gente faz outra chamada falando 4, 5. Escolhe aí. É a estratégia da continuidade, né? Eu vou falar 3, mas o terceiro, obrigatoriamente, você precisa ouvir o quarto, quinto e o sexto, tá? Boa. Gostou Boa. dessa? Vai um carrosselzinho. O terceiro aí, o próximo você O arrasta pro lado. o terceiro só vai sair se você comentar aqui embaixo no Já vídeo. sinto a vinheta no finalzinho apagando sua voz. Não é? O garoto tá treinado, hein? Vamos lá, primeiro passo é você cuidar da base de clientes que você conquistou no teu presencial. Ótimo. O que eu quero dizer com isso? É que se você ainda trabalha na sala de musculação, faz uma lista de todo mundo que você atende. Porque nem sempre essas pessoas elas são do seu horário. Eu lembro quando eu trabalhei na Bodytech no horário de sábado, eu só trabalhei no horário de sábado lá. Qual unidade? Foi na do Sudoeste. Na época era o Didi que era o coordenador. Sim. E aí eu acabei pedindo demissão. Depois foi o Emanuel. Eu acabei pedindo demissão porque eles pediam pra eu ir pro meio da semana e não dava pra mim. E, pô, eu atendia, se eu não me engano, acho que eram 4 ou 5 horários, 5 prescrições no sábado. São 5. 5.
Eram 5 prescrições. Só que eu tinha ativos na minha carteira mais de 100 clientes. Então eles começaram a fazer a matemática lá e falaram, mano, alguma coisa está errada. Porque são 5 horários, são 4 finais de semana, tem uma nova prescrição todo mês, então ele teoricamente poderia atender só 20 clientes. Né? Agenda cheia, todo mês tem a renovação e tudo mais, e eu comecei a atender muita gente. Não sei como, também nem lembro mais. Enfim, então o que você vai fazer? Você vai fazer uma lista das pessoas que você atende na sala de musculação, principalmente, tá? E você vai avisar essas pessoas que, cara, você vai sair do presencial, mas que você vai oferecer um suporte, seja numa consultoria semipresencial, seja apresentando a tua consultoria online e tudo mais. Beleza, esse é o primeiro passo de quem está no presencial. Agora, se você já é personal trainer, você vai ter uma dificuldade um pouquinho maior, porque você vai ter que demitir o teu cliente. Você vai ter que chegar para ele e falar, cara, então, é com dor no coração, mas eu vou ter que a gente vai ter que encerrar o nosso contrato. Isso dói pra porra. Porque, por exemplo, quando eu me aposentei, eu tava fechando um contrato de 7 anos, pô. Tipo assim, as 2 últimas alunas que eu demiti, cara, fizeram um enxoval da minha casa, no meu casamento, sabem de tudo, foram as pessoas que me acalantaram quando teve o falecimento do meu avô, sacou? São pessoas que, no meio da pandemia, ligavam pra mim e falavam assim, pô, e aí, tá tudo bem? Como é que você tá? E tudo mais. Se preocupavam de verdade comigo, sacou? E você vai precisar demitir essas pessoas. Então esse é um ponto importante pra gente colocar. No segundo passo, você vai mostrar na tua rede social, já que agora vai ser o teu meio principal de captação de novos clientes, essa experiência toda. De você mostrar essa migração, de você estar saindo do presencial, indo para online, como é que você está atendendo no online, como é que é a entrega do teu produto, como que você está conseguindo atender essas pessoas e tudo mais. E um terceiro passo é, de fato, você gerar escala nesse processo, que é um ponto muito difícil e que pouquíssimas pessoas chegam nesse patamar. Porque a gente até conversou um tempo atrás sobre escala. As pessoas têm um entendimento de que escala é vender muito. E não é. A escala ela acontece no processo de vendas, mas ela acontece no processo de entrega. Se você vende hoje, por exemplo, tem o Rodrigo, tem você que tem perfis de ginástica, né? Que colocam ali, sei lá, centenas de milhares de pessoas ao vivo com você. Cara, vender para 100, 200, 300, 500, 1000 pessoas é difícil. Mais difícil ainda é você entregar para essas 1000. E isso não é escalável. Né? A gente estava falando sobre isso. Pô, você tem lá, todo mundo fala do Norton. Ah, o Norton não sei o que tem 10 mil seguidores no perfil fechado, não sei o que e tudo mais. Cara, é um trabalho filha da mãe, velho. Você abrir live todos os dias... Não, eu diria que abrir live é o processo mais tranquilo, né? O suporte é mais complexo. Pois é, porque você prometeu uma coisa e a gente precisa entender, tá, gente? No Brasil o nível de escolaridade é muito baixo. Mesmo, presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. Mesmo, pra não se machucar, né? Mesmo as pessoas que têm a oportunidade de fazer um ensino superior, tá? Isso é estatística. Elas ainda assim têm um conhecimento muito baixo em interpretação de texto e contas matemáticas simples. Isso não precisa ir Por muito isso que a galera só faz 3 de 10 para crescer e 3 de 15 para secar. Facilita a multiplicação, né? Pronto, esse é o corte do podcast, tá? Explicamos a teoria do 3 de 10 para crescer e o 4 de 15 para secar. É isso. Então, assim, o nível de escolaridade das pessoas são muito baixas. A capacidade de interpretação de texto delas é muito baixa. Então, às vezes, você prometeu lá o seguinte, galera, vai ser um perfil onde segunda, quarta e sexta você vai ter ali o treino ao vivo comigo, ponto. É isso que você prometeu. Aí você vende. Aí passa 1 semana, 2 semanas, chega a primeira mensagem. Oi, Thales, tudo bom? Eu não estou conseguindo assistir as lives ao vivo. Tem como você me mandar as gravações? Não. Por quê? Porque não está descrito. Não tá isso no produto. Eu não tenho que te entregar. Ah, mas, poxa, mas você falou que... Não, eu não falei. Você pode ter entendido errado, mas eu não falei. Me diz onde que está escrito isso. E essa parte da escala do suporte é que é uma foda. É muito difícil, pô. Você tem que falar para as pessoas que ela entendeu errado, que ela está interpretando errado e que às vezes, cara, ela comprou porque ela quis comprar e comprou errado. Cara, PG, uma das decisões que eu tomei
no meio do percurso do meu produto, foi exatamente isso. Porque eu entendi o seguinte, quando eu comecei, eu queria atender 1 trilhão de pessoas, porque tava entrando dinheiro, eu não tava recebendo nada. Eu falei, caralho, velho, dinheiro demais. Nunca tinha visto tanto dinheiro entrando em 2 dias da minha vida. Mas aí eu estudando, analisando, eu comecei a ter essas dificuldades. Meu celular não parava, e era só eu e minha esposa. Minha esposa, caraca, amor, a gente tem que contratar a gente porque a gente não tá conseguindo vencer as mensagens. E era do WhatsApp, direct, e ninguém ligava, velho. Ligava tipo 1 hora da manhã, 2 horas da manhã pra tentar resolver a parada. Sim. E é um horário tranquilo de ligar, é tranquilo. Sim. Né? Pensa. E aí eu falei, o que eu falei? Pensei assim, cara, o que a gente precisa entender? Quantas pessoas eu e você a gente consegue atender? E a gente, cara, 500 não vai dar, 200 não vai dar, 100 será que a gente consegue? Cara, consigo. Então, são 100 pessoas que a gente vai ter que atender. Sim. Então, foi uma das coisas que, cara, foi a melhor decisão que a gente tomou no meio do percurso. Porque quando começou ali a bater 200, 300, 380, quase 400, eu já não estava dando mais conta de atender com qualidade. Sim. Porque eu estava vendendo. Pô, Sim. beleza, lindo, tá maravilhoso. Mas eu já não estava conseguindo entregar a minha identidade para a pessoa. Sim. Fala assim, eu sou o Rodrigo e isso, pô, sabe, irmão, entrar na vida, porque meu produto Virava é esse. automático, Sim. né? Entrar na vida da pessoa, entender a vida da pessoa e transformar a vida da pessoa através da atividade física ali, no digital. Sim. E eu não estava mais conseguindo fazer Sim. isso. Eu falei assim, cara, parou, vou recuar. Isso vou ficar aqui. aí é um erro gravíssimo que a maioria das pessoas comete. É não fazer essa análise. Por quê? Porque quando, cara, é viciante você ver o dinheiro entrando. Sim. É muito viciante essa parada, sacou? Você vê ali o dinheiro entrando, não sei o que e tudo mais e tal, e aí a maioria das pessoas prefere o caminho mais simples, Rodrigo, que é, cara, vou contratar 1, 2, 3, 4, e aí a tua marca se perde. Porque não é fácil você contratar uma Identidade. pessoa e fazer com que ela defenda a tua A tua marca. E isso é muito perigoso, porque às vezes você pega um cara super talentoso, uma super proposta, um super propósito, que no final das contas vai dar errado, vai quebrar a empresa, porque por causa da escala, do suporte da escala que não aconteceu. Então essa decisão não só foi a melhor, mas com certeza absoluta foi a medida mais saudável para sua empresa. E hoje a gente foi falando, veio né, falando Diogo? A gente isso falando hoje, sobre isso no justamente. carro, e eu falei assim, cara, pô, eu não quero mais aumentar minha base de nem... Sim. Quando eu penso nisso, meu coração chega, acelera. Porque eu lembro... eu lembro que a gente lançou o produto, eu e minha esposa, a gente ficou 3 noites viradas. E você só Cara. tem um produto hoje? Tenho 2 produtos. E a gente ficou 3 noites virando assim, porque a gente não conseguia, cara. Não conseguia. A gente zerava 10 e aparecia mais 20. Zerava os 20 e aparecia mais 50. E a gente, cara, não tem como, não tem como. E aí é que a gente entendeu que, na verdade, a gente só precisa trabalhar com aquela base que você Sim. tem ali e trabalhar bem aquela base. Sim. Porque você vai ficar fazendo sempre vendas Sim. para aquela base ali. E eu acho que é o mais importante, que você vai entregar o melhor. O mix de produtos ele é fundamental nesse caso aí, tá? E o caso que o Rodrigo tá trazendo pra gente, ele é bem interessante. Porque normalmente... Mas é um problema legal de se lidar, né? Muito dinheiro, assim. Cara, é mais ou menos, Não, mais ou velho. Eu tô brincando, Cara, tô mas brincando. é Puta, uma parada vou que é te muito dizer. louca, velho. Vou Porque te hoje dizer. eu prefiro trabalhar com a base enxuta, Sim, ganhar até, sei lá, 2 vezes, 3 vezes menos do que eu ganhei ali no primeiro momento ali do produto. Mas, cara, hoje saber que eu tenho aquele horário tranquilo, o meu telefone não tá tocando e, bicho, eu vou falar um negócio, eu não sei como é que é pra vocês, mas quando você começa a receber mensagens de cancelamento ou de eu não consigo falar com você, sim. tá muito difícil isso aqui, Rodrigo, eu não consigo... Quando você começa a receber Incomoda. 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40 e você não consegue responder, velho, é desespero, velho. E o pior é que É vai desespero. minando a sua energia, Sim. sabe? É E desespero. é porque assim, você pode vender muito para muitas pessoas um produto só. Você pode vender um produto mais caro para poucas pessoas. Ou você pode vender para aquela mesma pessoa que está na sua base Várias Várias vezes vezes. e mais caro. E eu gosto da estratégia Entendeu? que junta os 3 no mesmo esquema, que é o que poucas pessoas fazem. Sacou? Se você tem a esteira de produtos, é mais fácil você manter quem já é da sua base, já confia em você, já conhece seu trabalho, do que você conquistar um Sim. novo cliente e fidelizar ele. É muito mais difícil. Sim, mas do ponto de vista estratégico, quase ninguém entende qual é a proposta da esteira de produtos. Muita gente acha que a esteira de produtos é tipo assim, eu vou ter vários
E aí você chega É e um você mercado, escolhe. né? É um Tipo, é um mercado. mercado. Não, mas na verdade é cada transformação, produto, né? cada produto ele tem que cumprir uma lacuna. Então, por exemplo, o que eu quero dizer? A gente vai para um passo um pouquinho mais avançado, mas só para vocês entenderem bem. Quem está me acompanhando no Instagram sabe que desde o dia 1º, eu não sei quando que esse podcast vai sair, Daqui a 2 semanas. Daqui 2 semanas 20 e poucos de agosto. Pronto, vai estar próximo aí do evento. No dia 1º de agosto eu comecei uma nova estratégia, então mudou a identidade visual. Aquele conteúdo bonitinho, tal, Paulo Cuenca da estrutura, ele sumiu e eu comecei a bater muito forte na copy. E a copy tinha uma CTA, tá? A CTA era, manda um direct pra mim, tá? Manda um direct pra mim. Por quê? Porque no meu público personalizado no gerenciador de anúncios, eu consigo pegar um público específico de quem mandou o direct, Sim. tá? Que é um público que está mais preparado para comprar o que eu estou Tá mais oferecendo. aquecido, né? Ele está mais preparado. Não necessariamente aquecido, mas ele está mais preparado. Ele mostrou para mim que, cara, essa dor ela é interessante. E aí, durante 10 dias, eu forcei muito essa CTA. Então, às vezes, quem me acompanha mais sempre fala, caraca, ficou chata essa porra aqui. Mas muita gente salvou e tá imitando. Enfim. Aí, qual que é o lance? Aí eu porque faço... o cara assiste o vídeo todo. Ainda tem a ação de mandar a mensagem, é porque Exato. tem real interesse. Exato. Então, assim, aí ele mandou o direct. Aí agora, do dia 10 até o dia 20, tá rodando a campanha automática. Então tá um anúncio rodando, só que com um público lookalike, que é o público que eu peço pro Facebook uma semelhança do comportamento daquele que me mandou direct. Tá ligado? Convidando para um outro passo, que lá nesse outro passo ele vai ter uma venda e assim por diante. Ah, beleza, PG. Mas o objetivo é vender lá. Sim. Que é um evento que vai acontecer no dia 28 e 29. Inclusive tem surpresa aí pra galera que tá Isso que eu ouvindo. ia falar. Eu peguei o celular agora. Eu peguei o celular agora e aqui a gente faz ao vivo também. O PG tá Os caras tão que tão, velho. ao vivaço aqui. Esse podcast vai sair dia 23, segunda-feira. E o PG, que é um cara que tá dando uma aula pra gente aqui, ele vai ter uma surpresinha. Fala já no meio do podcast qual que é a surpresa. Ó, a surpresa é o seguinte, quem assistir, comentar, eu não sei qual vai ser a ação que vocês vão colocar pra galera, mas Esse QR Code que tá aqui na O que a gente ganha? O que as pessoas podem ganhar? a pessoa que ganhar esse sorteio, essa participação, enfim, vai ganhar o acesso ao evento Imersão, tá? A minha imersão online, o novo personal, que acontece nos próximos dias 28 e 29 de agosto, tá? Vai ser 100% online? Vai ser Pô, 100% quero ganhar online. essa porra, eu vou entrar Vai nesse ser online, vai ser ao vivo, mas você ainda vai ter acesso à gravação vitalícia pro resto dos isso? tempos. Galera, É o seguinte, não perde tempo, hein, galera? e para você participar é simples. Você vai lá no nosso feed do Treino Cash, vai ter a thumbzinha. O que é a thumb? A foto divulgando direitinho. E aí você vai comentar e marcar 2 Fala profissionais de educação física. Tá Fica à vontade para marcar quantas vezes você quiser. É isso. E aí você tem mais chance de participar. Então continua. Show de bola. Show. E aí, o que eu faço? Aí eu faço o público lookalike, convido essas pessoas para assistir uma aula que eu tô dando numa página de vendas. Essa página de vendas tem a oferta da imersão. É um Pix. Beleza. Aí coloco lá o pixel e tudo mais. Só que o que a maioria das pessoas fazem é... eu boto o Pix para fazer um remarketing, né? E aí o remarketing, geralmente, o pessoal faz quebra de objeção. Fala, não sei se você entrou na página, não sei porque você não comprou e tal, mas, eu não sei se você sabe, mas tem essa situação, não sei o que lá. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um remarketing para esse público, oferecendo um outro produto que não depende da minha entrega. Então eu vou oferecer um e-book, eu vou oferecer uma aula gravada, eu vou oferecer um programa gravado. Então a esteira de produtos, ela parte do princípio de que a minha empresa roda através das estratégias que eu tenho. E as pessoas não entendem isso. Por que você tem que ter um e-book? Por que você tem que ter um desafio? Por que você tem que ter um close friends? Por que você tem que ter um programa gravado para vender consultoria? Inclusive é um mercado que eu venho estudando. Eu quero falar sobre isso Pra também daqui a caralho, eu pouco. venho estudando pra caralho isso aí. Desculpa o... Fica à vontade. Fica à vontade. E aí, qual que é o lance? As pessoas não entendem que, por exemplo, cara, a Mari Alves, que é uma personal que, cara, eu acompanho já tem muito tempo, já faz parte dos meus grupos mais avançados, todo o pico de vendas que a gente faz, a gente começa a estratégia numa captação, com algum produto que seja de entrega imediata, a gente está fazendo agora um manual, um e-book. Depois a gente vende um desafio para essas pessoas e depois a gente faz uma ação promocional em cima da consultoria. Então é uma estratégia que dura alguns meses. A gente começou agora, no dia 10, e essa estratégia ela vai acabar no Black Friday, em novembro. Mas é o período que ela gera um pico de faturamento, um pico de vendas que
promove algumas renovações pro resto dos anos. Ela foi uma maturação do cliente, na verdade. Né? E aí quando a gente vai falar sobre isso com o personal, ele já começa a olhar com um olho torto. Fala, eu só queria vender consultoria, velho. Eu só queria pegar e fazer o arrasta pra cima, fala comigo no WhatsApp, ou então entra na minha página de vendas e compra direto. E a pessoa também não sabe que às vezes a consultoria ela tem um limite de escala também. Sim. Que depende de você. Sim, assim. exatamente. E que é o que eu sempre defendi e poucas pessoas entenderam. Tá fudido. Eu falava assim, consultoria não é escalável. Inclusive, existem alguns concorrentes meus, né, que falam, você vai escalar o seu negócio, não sei o quê, na consultoria. É mentira. Mentira, pô. Né? Eu Aí os caras colocam, por R$1, experiência. entra aí na comunidade, R$1, não sei o que lá, você vai aprender a escalar a sua consultoria. Você vai aprender a falir a sua consultoria. Essa é a real. É porque as pessoas Aprender a ter acabam cabelo branco. confundindo, e eu também já cheguei a confundir isso, o processo de escala com aumentar o Número de faturamento. vendas. Sim. É diferente. É completamente diferente. Só que agora eu quero fazer uma pergunta intrigante pra você. Tá. Agora chegou o momento. Vou até afastar aqui Sabe pra não nem onde derrubar. bota Rapaz. Até afastar pra não derrubar. O negócio é o seguinte, eu tenho observado que o Instagram mudou. Né? Mudou. De novo. Mais uma vez mudou e talvez chegou o momento agora de dar 2 tapas na cara de quem realmente vive dessa plataforma. Sim. Por quê? Coincidentemente ou não, o valor, né, do Facebook na Bolsa de Valores subiu. Uhum. E aí é a segunda ou terceira vez que isso acontece, que quando isso sobe, aumenta o custo da publicidade no Facebook, Aham. diminuindo a entrega do Instagram. Sim. Ou seja, provavelmente vocês já passaram por isso, vocês estiveram observando como é que está a entrega dos stories, como é que está a entrega das publicações, diminuiu bastante. Pergunta que eu te faço é o seguinte, qual é a estratégia que você está traçando para os seus mentorandos e para as pessoas que estão ouvindo a gente agora para sobreviver a essa alteração que muita gente que vendia pelo orgânico Sim. está tendo dificuldade de saber como organizar melhor isso aí e poder continuar faturando no digital. Cara, vamos lá. Essa alteração que o Thales está falando, tá, gente? Basicamente tá envolto da briga com o TikTok, né? Então a mudança no algoritmo, agora vai priorizar um pouquinho mais os materiais em vídeo, não sei o que e tudo mais. E acaba que o valor dos anúncios, ele tá aumentando de fato, tá? Eu tô vendo isso na prática. Essa semana em especial, por exemplo, cara, tiveram anúncios meus que inacreditavelmente foram de foram de Perivaldo a Pelé, assim, em questão de dias. Tipo, um anúncio que tá rodando já tem 5 dias, os 2 primeiros foram excelentes, os 2 do meio foram uma bosta e o último foi assim, inacreditável, sem mudar nada. Inacreditável, o terceiro foi para melhor ou para pior? Nem sei te dizer. Foi inacreditável. Sem figurinhas pra Porque isso. normalmente o anúncio é o seguinte. Dá um exemplo de custo por clique aí pra galera entender. Cara, eu não vou nem falar custo por clique, porque aí a gente acaba entrando nos objetivos de campanha. Mas só pra galera entender, por exemplo, eu particularmente começo a minha estratégia de tráfego com impulsionamento pelo botão. Tá? Aí beleza. Normalmente, quando você coloca dinheiro no botão, a repercussão dele é quase que imediata. Sim. Tá? Aí nos 2 primeiros dias a repercussão foi imediata. Normalmente, se ele começa a repercutir bem, ele tendencia a continuar bem. Aí ele começou a cair a performance. Aí eu pensei, cara, deve ter saturado o público, preciso mudar o público. E esqueci de mexer nesse anúncio. E deixou lá. Deixei lá. Cara, ontem, que era, sei lá, o 4º ou 5º dia desse anúncio, ele voltou a performar bizarramente de novo. Sem alterar absolutamente nada. Não foi o preço por dia, Nada. não foi o público, não foi nada. Como é que você entende? Facebook. Alô, Mark. Alô, Manda um Mark. direct pra ele. Geralmente ele responde em 3 Alô, dias úteis. Zuzu. Alô, Zuzu. Tamo junto. Então, assim, agora, respondendo a pergunta do Thales, o que eu tô recomendando pros meus mentorandos? Aquilo que eu recomendo há milhares de anos. Não dependam de uma única fonte de renda. Se você está concentrando a tua fonte de renda no Instagram, tá errado. Então, cara, o mínimo que você precisa ter uma lista no WhatsApp, você precisa ter uma lista de e-mails. Esse é o mínimo que você precisa ter. Sem mix de produto você não faz. Esquece. Sacou? Não, mas tudo bem. A lista importante, tudo certo, concordo com você, para fazer o Para processo... continuar vendendo. Isso, para fazer o processo de venda. E para continuar entregando conteúdo.
Aí tem vários caminhos. Você pode migrar de plataformas, mas ao mesmo tempo você pode continuar a captura de diversas outras maneiras. Ótimo. Esse é um ponto muito importante, sacou? Só que, sendo sincero com você, dos 4 pilares que eu acredito do mercado digital, esse é o último, que é a estratégia de vendas. A maioria das pessoas que nunca nem fizeram uma flexão querem sentar no supino empurrando uma caralhada E de quais peso. são os 4 pilares? 4 pilares: posicionamento, produtos, campanhas e estratégia de vendas. Se você não tem posicionamento, esquece, não adianta criar produtos. Se você não tem produtos, esquece, você não vai conseguir fazer campanhas. Se você não faz campanhas, esquece, você não tem como entender quais são as estratégias de vendas que mais funcionam para você. Cara, sabe o que é muito louco? Você tá falando, de algumas coisas que você vai falando, eu vou meio que identificando algumas coisas. Você falou sobre os processos, produtos, não sei o quê, eu lembrei do 8Ps. Aí depois tava Que é falando... do Conrado Adolfo? É do Conrado Adolfo. Daqui a pouco vai ficar falando a língua do P aqui, vai ser foda. Aí é da linguagem do Conrado Adolfo, que é muito legal. Quem não estuda, acho que vale a pena estudar também. A questão da copy e tal, é muito da linha do Nathanael também. Então, Sim. assim, são muitos que têm referência. Sim. E é importante justamente isso, você escolher uma referência ali Sim. e seguir. Porque hoje, tanto na rede social, a gente tem muitos caminhos, cada um fala de uma forma e tem muitas pessoas que ficam assim, eu vou buscar isso aqui do fulano, isso aqui daquele, Sim. porque isso aqui tá dando certo com aquele. Sim. E aí você começa a ter tanta informação que na hora de botar em prática você fala, por onde eu começo? Sim. E você não tem nenhum direcionamento. Então, assim, cara, se você quer começar, escolhe quem é congruente, escolhe quem dá resultado, olha se realmente a pessoa faz aquilo para ele e para os mentorados, para os alunos dele, Sim. e siga aquela pessoa. Se ele tá falando é porque ele sabe, velho. Segue o Então método, vai né? lá e faz a porra do método. Não deu errado, volta lá, pergunta a pessoa de novo, cara, fiz assim, deu errado, como é que a gente ajusta? Ajusta e volta e faz de novo. Às vezes o caminho para você é um, para mim é outro. Mas se eu tiver o respaldo e uma pessoa que já tá lá na frente, a pessoa consegue olhar de cima e falar, opa, amigão, esse caminho aqui é errado, ó. Volta, vai ali por aquele canto, dá a volta, faz assim, faz assado, E você Diogão, vai chegar lá. você falou aí, velho, perfeitamente. Você tem que ter dúvida. Total, velho. Você tem que ter dúvida no processo de escolha do profissional. Sim. Tá na dúvida aí. Depois que você escolheu, você tem que ter certeza que é o profissional Vai. certo pra você. Depois que você teve essa certeza, você tem que seguir o que ele falar, pai. E assim, Não adianta. O camarada vem aqui, contrata, por exemplo, a mentoria do PG, pô, beleza, tô meio assim, ele fez uma chamada raça pra cima, vou comprar pra ver no que dá. Aí na primeira semana ele pede pra fazer o que tem que ser feito e você fica assim, isso dá trabalho, eu não vou fazer. Sim. Aí daqui a pouco não quer, velho. passa um mês e fala, porra, Isso- o PG não deu certo pra mim. Falei, será que é o PG que não deu certo ou você que não soube fazer o que deve ser feito pra realmente conseguir resultados satisfatórios na sua carreira? Isso aí também dá uma confusão na cabeça. Que isso, hein? Falei até meio brabo, né? Caralho. quase que ele mete um Caralho, mas se eu caralho. batesse na mesa ia ser louco, velho. Tem microfone nessa mesa? Não. Isso aí a gente mais uma vez bate na questão das habilidades que eu acho fundamentais, sacou? Eu particularmente, como eu venho do esporte, desde a época que eu praticava esporte, eu falava o seguinte, cara, não vai dar certo não por minha culpa, mas por fatores externos. Então eu treinava mais que todo mundo, eu me alimentava melhor do que todo mundo e tudo mais. Não deu certo porque não deu certo. Mas eu fiz de tudo para que pudesse dar. E isso que o Thales está falando é dito e feito. De vez em quando eu tenho minhas reflexões, né? E às vezes eu fico pensando assim, falo, caraca, velho, por que, sei lá, hoje eu tenho quase 100 mentorados ativos. Aí eu fico, cara, por que existe uma parcela da galera que dá certo e a outra parcela que não dá certo, sendo que eles têm o mesmo plano na mão? Um executa e o outro não. Cara, e eu fico nessa doideira porque, pô, às vezes, e aí eu falo de coração aberto mesmo, tá? Quando eu falo pra vocês que o meu propósito eu encontrei nisso, às vezes eu vejo uma pessoa que tinha tudo pra mudar a realidade dela. Ela tinha tudo pra mudar a realidade dela. Ela até quer, mas ela não faz por onde essa mudança. Sacou? Isso é muito louco. Tipo assim, a pessoa chega pra mim e fala, PG, eu não aguento mais a vida do presencial, mano. Eu não aguento mais, velho. Eu tô mal, eu tô ruim de saúde e tudo mais e tal. Eu falo, beleza. Vamos fazer essa situação. E a pessoa tá mal, não só física e psicologicamente, financeiramente. Mesmo trabalhando muito, gente. Muito e ganhando pouco. Mas tô gastando muito. Ou então gastando muito, exatamente. Exatamente, isso que eu falo. Então, assim, aí eu falo, cara, vamos mudar a vida dessa pessoa? Vamos fazer essa pessoa prosperar na vida? Ó, vou te mostrar o caminho. Esse é o caminho. Tal. Aí
Fez uma reunião. Aí na próxima reunião, e aí? Das tarefas que a gente tinha colocado, o que você fez? Não tive tempo. Cara, olha, eu juro por tudo que é mais sagrado. Cara, na mentoria a pessoa tem 12 reuniões comigo. Tá? 12 reuniões. Quando a gente chega no pilar de produtos, se ela ainda não tem produto, ela vai criar e ela vai ter que hospedar em uma plataforma para facilitar o pagamento das pessoas. Tem gente que passa as 12 reuniões e nunca nem colocou o produto na plataforma. Ou até nem fez o cadastro na plataforma. Cara, Velho, isso... não quer, velho. Isso assim, tipo assim, aí beleza. Vai dando a próxima reunião, pô, não fez, ó, essa é uma tarefa que ficou em aberto. Beleza, vamos dar sequência? Vamos. Só que um é interdependente da outra. Como é que você vai vender se você não tem produto? Os nossos professores na escola falavam isso. Eu só consigo dar essa matéria se vocês entenderem o capítulo tal, né? Sim. Você falou um negócio de... É porque você faz suas reflexões, eu faço as minhas também. Ontem, coincidentemente, eu estava conversando com meu pai e a gente estava falando sobre trabalho e tudo mais. Eu falei da consultoria. E que, às vezes, a gente, como profissional, a gente dá o nosso melhor, mas tem gente que não quer ser ajudado. Sim. E aí eu falei pro meu pai, falei, pô, eu tenho tipos de cliente, né? Eu tenho aquele cliente que, por exemplo, um aluno meu que estava preparando para a maratona, ele me mandava mensagem praticamente toda semana. E aí ele vinha até com um pouco de receio. Pô, se eu estiver enchendo o saco e tal. Eu falei, cara, você é o tipo de cliente que eu gostaria que todos os meus clientes fossem. Porque você, tendo alguma dúvida, a gente ajustando no início, você dá sequência. O que eu não gosto é quando é o aluno que pega o treino, eu explico. Tem aluno que não ouve meus áudios e eu mando em áudio porque eu acho que a forma de eu me comunicar fica muito mais fácil para a pessoa entender. A pessoa não abre, pega a planilha e aí não me responde mais nada. Aí chega no final do plano, eu vou fazer a renovação, vou falar alguma coisa. Ah, não, mas eu não consegui e tal, não sei o quê. Aí eu fico, caralho, porra. Aí antes eu ficava pensando mais, né? Tipo, caramba, o que eu tô fazendo de errado aqui? Porque eu não consegui transformar a vida dessa pessoa. Mas às vezes a pessoa, ela nem quis fazer nada. Ela não deu o passo. Eu dou o caminho. Mas quem vai andar no caminho é você. Mas isso aí que você tá falando é importante até a gente falar pra galera que a consultoria, tá? A consultoria, ela não é um produto de transformação. Ela é um produto de planejamento. O que é o planejamento? Cara, tá aqui. Esse é o passo a passo. Se você vai seguir ou não, aí é um problema seu. Agora, se ela tá num programa mais avançado de acompanhamento, aí é diferente. Fala, cara, por que não tá dando certo? Me conta o que tá dando errado. Como que eu posso estar te ajudando? Aí beleza. Aí já é um outro rolê. Mais uma vez a gente esbarra na questão da esteira de produtos. Porque o produto de planejamento, que é a tua consultoria, ele pode até ser o principal. Mas ele não pode ser o mais top de todos. Você precisa ter um produto mais caro. Inclusive foi uma conversa que eu tive com o Vitor Martins. O Vitor Martins chegou pra mim e falou, pô, PG, tem a minha esteira mais ou menos assim. Eu falei, cara, falta um produto de 2, 5 mil reais aí pra você. Ele, ué, mas como assim? Não vai vender? Eu falei, ué, mas quem disse que precisa vender? A gente conversou sobre isso também. Pois é, quem disse que precisa vender? O produto mais caro, ele ancora e vende. E vende, cara. E vende, porque sempre vai ter uma pessoa preparada. É legal isso. Quem tiver a oportunidade... Desculpa te cortar, mas tem uma frase do Érico Rocha que ele fala que a cada 10 clientes, 4 conseguem pagar 4 vezes mais do que você cobra. Sim. Então é nisso que você e vai... paga o dobro ainda. E ele só consegue pagar, sabia? Se tiver o produto. Se tiver, cara, não, se não tiver... O mais engraçado desse mundo digital é até presencial também. No presencial tem muitos clientes dessa forma, que você não dá nada pela pessoa. E aí quando você faz a captação e faz todo o processo de venda com ela, que você, na sua cabeça humilde, no seu coração humilde, você está acostumado a receber clientes que... Chorando, papai. E quando você fala daquele jeito assim, cheio de dedos, a pessoa assim, beleza, mano, tá certo. Como é que eu faço o pagamento? Sim. E aí você fala assim, cara, é que Pix? Louco. Sim. É muito louco. E no digital é a mesma coisa. Tipo assim, tem gente que tá sedento pra te pagar. Sim. Você só precisa fazer a abordagem certa. Sim. E fazer todo o processo acontecer da maneira correta. Sim. Né? E do mesmo jeito, tem gente que quer pagar migalhas. É que as pessoas elas não estão preparadas para os processos, assim. E quando o Diogão falou, né? Ah, pô, você sempre bate muito na questão dos negócios, né? Cara, se você não entender o negócio como um negócio, não vai rodar. Porque não é só o processo da negociação, não é só o processo de captação, não é só... Cara, tudo isso chama empresa. Uhum. Sacou? Se uma engrenagem não tá rodando, a outra não vai rodar. Se uma tá rodando mais rápido do que a outra,
Vai dar chabu. Uma hora vai dar. As pessoas precisam entender. O personal trainer, infelizmente, ele não... Enfim, é uma crítica que eu faço para todas as faculdades. Tira essa merda dessa matéria de marketing esportivo que só ensina a fazer evento de corrida, evento de campeonato de supino em academia, velho. Ó, Você tem que começar a corrida é ensinar importante. dentro do marketing. Você tem que ensinar dentro do marketing como é que esse indivíduo sai da faculdade sem saber porra nenhuma, começa a aprender a captar novos clientes, aprende na prática como é que funciona, porque a faculdade não prepara para isso. Aprende na prática como funciona, masteriza isso, transforma isso numa empresa. Cara, pra mim é assim, eu fico muito triste quando eu encontro os meus colegas de faculdade muito mal financeiramente ou muito desorganizados empresarialmente e conversam comigo e eu não consigo compactuar da mesma situação. Porra, tá foda, né? Não Pô, tá a crise. foda, velho. Aí eu fico assim, né, Fala, tá é foda mesmo? por quê? Por que tá foda? Ah, não, porra, não sei o que. Pô, eu tive que voltar pra morar com os meus pais porque... Sério mesmo, velho? O que tá acontecendo? Qual é o mundo acessório que eu tô vivendo que você não tá? Isso é a cabeça do personal, velho. Infelizmente, cara, vocês são responsáveis pelo preconceito que as pessoas têm com a gente. Cara, o que você falou agora é que você sai do mesmo lugar do cara e o cara continua na mesma coisa, fazendo do mesmo jeito. Eu e nunca- o mundo tá mudando, velho. O cara não percebe. Eu nunca vendi pra colegas, tirando o Moraes, né? Eu nunca vendi pra colegas de faculdade. É porque ele não vê autoridade em você. Eu Porque ele nunca- fala, o cara saiu do meu lado, acho que ele vai me ensinar o quê, velho? E olha que Entendeu? louco, olha que louco. Hoje, eu faço a mentoria com o dono da Clube 22, o Marcelo. O Marcelo é meu mentorado. E dentro da academia dele não tem nenhum professor dele que já comprou produto meu. Muito doido, né, velho? Isso é muito louco. Por quê? Eu dava aula lá. O que É justamente esse isso. vagabundo vai me Quem ensinar? que é esse Zé Prego à que é me esquerda? ensinar. Mas assim, e tá tudo certo. A vida continua Tudo certo. da mesma maneira. Agora, o ponto chave é, mais uma vez a gente vai bater na questão da dor e mudança. Cara, você quer mudar? Você tá sentindo alguma dor nesse exato momento? Você tá se sentindo desconfortável com alguma coisa? Não? Então, cara, você não tá mudando. Já dizia Paulo Vieira, né, cara? Não Cada tá um tem a mudando. vida que Se merece. você só fica chateado quando chega o aluno cancelando a tua aula, tipo assim, você tá lá esperando um vagabundo. Aí, porra, o cara manda mensagem faltando não, né? Já 3 minutos, 4 minutos atrasado. Pô, Thales, não vai dar hoje, ó. Fiquei preso. Alô, meus alunos. Alô! Eita ferro, tem aluno que chega e fala assim, rapaz, eu tô melhorando, hein? Eu quase nunca chego atrasado. Eu falei, quase nunca chega no horário, né? Pois é. Aí, pô, se você fica puto só com isso, ou então você fica puto quando o aluno cancela e pede a reposição no sábado ou no domingo, ou quando você tem que dar aula do feriado, cara, você não tá puto com a sua vida. Você tá puto com a situação. Agora, é a hora que você precisa pensar e refletir o seguinte, da maneira como você tá levando a tua vida hoje. Você aguenta até os 50, 60, 70 anos? E quem você vê com 50, 60 anos na sala de musculação, você não vê. Tem o Gilson, né, que era da Ah, companhia mas atlética. o Gilson é Matusalém. É um caso à Velho, parte. ó, uma coisa que você falou que eu achei muito importante, eu fui dar aula na pós-graduação esses dias e a matéria era gestão e marketing. E eu cheguei pra galera, perguntei de quantos que estavam lá dos 28, quantos tinham algum produto online. Nenhum tinha. Sim. E aí eu tava conversando com o pessoal da gestão e tudo, e aí eles perguntaram, como é que você vai avaliar a pessoa? Eu falei o seguinte, eu vou entender o cenário, vou ajudar cada um a criar um produto, e eu vou avaliar eles se eles conseguirem vender o produto ao final da sexta, sábado, e eu não vou dar até o domingo como suporte, no domingo ele tem que vender o produto. Se ele não vender, ele vai tirar 0. Mas, pô, mas você vai avaliar assim? Eu falei, vou, porque eu vou ensinar. Ele vai aprender, eu vou estar lá para dar o suporte. Se ele não vender, eu vou dar 0. Sim. Beleza? Beleza. Da galera que tava lá, todo mundo ensinando, tinha uma guria, velho, que eu fiquei impressionado com ela. Ela dava para bebê, natação Sim. para bebê. Ela ensinou processos de preparação de como é que fala? Respiração na água. De reflexo com a água pro bebê. Psicomotricidade. Não, pra criança não cria esse medo da Claro. primeira aula. Então, de ter esse reflexo do olho, de fechar a glote e tal. E ela ensinou alguns processos que a pessoa consegue fazer em casa. No próprio chuveiro ali. E ela conseguiu vender 12 no mesmo dia. Sim. O outro moleque queria vender emagrecimento, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, porque eu já vendo, porque eu sou personal, porque eu cobro tanto, não sei o quê, porque eu já ganho tanto. Beleza, ele não vendeu nenhum. E ele ganhou 0.
Normal. Aí o pessoal chegou lá comigo, não, Diogo, mas você precisa dar uma nota pra ele, porque ele teve pontualidade, tudo. Eu falei, sim, mas quando eu fui começar a aula, eu avisei que quem não vendesse iria receber 0. E pra mim, ele recebeu 0. Não adianta ele tá lá se ele não tá disposto a aprender. E outra coisa, Diogo, na vida real ele não receberia 0, ele receberia nota negativa. Sim. Total. Porque ele investiu na carreira e não Sim. vendeu. Não vendeu. Aí, ó. Cara, sabe o que acontece? Igual eu falei, se você tá aprendendo, cara, eu tô lá, se eu tô em algum lugar, eu estou humildemente aprendendo o que a pessoa tá falando. Às vezes eu até já sei, Sim. mas alguma coisa que ela falar vai melhorar o meu processo. Sim. Então, eu expliquei desde a base. O cara ficou, não, isso aí eu já tenho, isso aqui eu já sei, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço. Eu falei, beleza. Agora, galera, vai lá, manda ver, tô aqui dando suporte pra vocês, tal. Criei, velho. Criei desde do formuláriozinho, até do link, da bio, de não sei o que, de vender, de processo, fazer a lista do WhatsApp, comunicação, beleza. E o cara, não, isso aqui eu já faço. Chegou um domingo, pedi lista de todo mundo, com o print das vendas de todo mundo, e ele vendeu nada. Ele, não é porque a minha base já está muito saturada. Eu falei, tá, mas me mostra as ações que você fez. Ele, não fiz não, porque não tá uma época de renovação. Eu falei, velho, não é questão de época de renovação. É uma ação. Eu quero que você crie um produto novo, para que você consiga escalar o seu negócio, para que você saia realmente do seu treinozinho ali, do seu aplicativo, Só e prescrição. só mandar pro seu aluno. Sim. Eu falei, qual a diferença do seu pro dela, que não tem, que vai ter agora, que vai ser igual ao seu, mas ela tem relacionamento com o cliente. Sim. Eu falei, qual que é a diferença? A diferença é porque ela tomou a atitude de fazer diferente. Cara, essa é uma habilidade que eu tentei aprender ao máximo possível quando eu comecei a entrar no mundo dos negócios. É aprender a ouvir mais. No tem que ser início, humilde, velho. como eu entrei nessa área muito cedo, eu formei com 21, sacou? Eu formei muito cedo, entrei na faculdade com 17. 12 anos. Eu entrei com 17 e formei com 21. Aí na época que o Dalmo tinha pedido pra eu cuidar da coordenação, entre aspas e tal, meu irmão, eu era acelerado. Falava, você chegou 3 minutos atrasado, hein? Amanhã é aviso e daqui a 2 dias justa causa, viu? E eu era aceleradão, sempre queria falar muito e tudo mais. Aí quando eu comecei a entender do mercado, propriamente dito, você tem que começar a ouvir mais e falar menos. Total. Esses dias chegou um cara no meu direct, eu abri a caixinha lá com análise de perfil, aí o cara mandou, analisa o meu aí. E eu fui categórico, velho. Falei, cara, teu perfil tá um lixo. Tipo, tá feio, não tem identidade visual, não tem claramente qual é a proposta que você tá fazendo, não tem CTA e tudo mais. Ele tava vendendo um e-book na época, sei lá o que é, não sei o que. E aí eu fui no direct dele e não tinha absolutamente nada do e-book. Tinha, tipo, ele malhando, pesadão. Alô, assim. fulano! E eu não lembro o nome dele, velho. No direct não, no stories, eu sinistro. acho, né? Não, Ele fala sinistro. é porque Acho quando que eu eu sei quem quando eu respondi pela caixinha de perguntas no Stories, aí ele veio falar comigo no direct. Ele falou, mas é porque eu tô fazendo isso, eu tô numa ação XYZ e não sei o que e tal, papapá. E aí ele pegou e falou, e o meu ROI é de... Cara, ele falou um número muito absurdo, assim, tipo 170, 200%. Aí eu peguei e falei assim, cara, será que ele sabe o que é ROI? Não era esse. Ah, sabe quem é esse aqui, né? Não. Se tu ver, sai fora, viu? Ixi, tá. Que isso, já dedurando. Põe pra Alô, câmera câmera, aqui. deixa eu mostrar. Brincadeira. Mas, cara, aí esse cara Alô, falou sinistro. aí esse cara falou um valor muito absurdo, assim. Aí eu peguei e mentalmente eu falei assim, eu fiz a conta. Falei, cara, se o teu ROI é esse, significa que você investindo R$100, ele retorna, tipo, R$2.000 pra você. É isso mesmo? Aí, tipo... Mas eu falei comigo, sacou? Com a habilidade que eu desenvolvi, eu simplesmente respondi. Eu falei, pô, que massa, velho. Continua assim. Ponto. Vai adiantar eu falar pra ele o que é, o que não é, o que vai, o que não vai? Fala, tu é o Vai, bichão, cara. tu é o Que, bichão. que calculadora que ele tá Cara, falando, o cálculo e desse eu- ROI aí? E eu fiquei assim, eu falei, caralho, mano, será que ele sabe realmente o que é ROI? Porque um ROI de 100% já é bizarro. Mas ele falou, tipo, um número muito cabuloso, velho. Assim, A gente enfrenta o ser humano é dessa forma, né? Não só os profissionais, mas os alunos, os clientes, todo mundo tem quase o mesmo perfil de querer ser doutor, de entender de tudo, sim. de não querer receber um feedback positivo ou negativo e sabendo que aquilo lá é um aprendizado, Sim. vai fazer você Sim. crescer.
E, cara, olha só, uma dor no coração, PG. Eu falo isso porque você que está assistindo a gente aí pelo YouTube, olha a carinha dos nossos apresentadores. Foi que eu tava com cara de triste na hora Mas mesmo. um TreinoCast vai chegando ao fim. E que bate-papo gostoso, PG. Pô, eu cara, fico assim, a feliz gente já demais. se conhece há um tempo e sempre que a gente trocou uma ideia foi super agradável. E hoje cara, não tinha dúvida que ia ser dessa forma. E saber tudo isso que você está fazendo na vida de profissionais como a gente, cara, é simplesmente fantástico, cara. Eu queria que você ficasse aí aberto aí e falar como é que a galera te encontra. Você vai ter agora uma imersão, fala um pouquinho sobre ela. Show. Vamos lá. Galera, me encontra no Instagram, tá? @pgcoach, pgcoach. Por lá, cara, você vai encontrar absolutamente todas as informações que normalmente tem dos meus produtos, dos meus programas, enfim. Como o pessoal falou, né? O podcast vai sair, acho que é 23 de agosto. No sábado e no domingo, 28 e 29 de agosto, vai rolar a imersão O Novo Personal. Que imersão é essa? Por que eu fiz? Qual é a proposta e assim por diante? O objetivo é que nos 2 dias eu te entregue um verdadeiro passo a passo de como é que você se posiciona na internet para gerar autoridade, independente de qual seja o tamanho da tua audiência. Porque tudo parte daí. Então a gente vai falar bastante sobre como usar o Instagram, as novas atualizações do Instagram para chegar para mais pessoas, como é que a gente produz conteúdo não só para atrair novos seguidores, mas para atrair novos compradores, que é um ponto fundamental nessa diferença. Vou mostrar para vocês também como é que vocês criam aí os movimentos de vendas nesse segundo semestre. Então, eu já venho falando no meu Instagram isso, vão ter 3 movimentos de vendas muito importantes. Um acontecendo agora no mês de agosto, outro acontecendo no mês de setembro e outubro e o próprio Black Friday propriamente dito. Eu vou mostrar como é que as pessoas vão estruturar essas campanhas, quais produtos são interessantes trabalhar nessas campanhas. E eu vou ter a ajuda também de convidados super especiais. Luan Viana vai dar uma aula sobre entrega de consultoria e relacionamento com o cliente, que é uma dor muito grande das pessoas que hoje vendem consultoria, que já estão vendendo produto digital. Depois a gente vai ter uma super aula técnica sobre metodologia de hipertrofia com o professor Vitor Martins. Ele vai trazer alguns métodos, os mais atuais especificamente e os mais eficientes. Por quê? Aí é uma proposta minha, tá? Não é American College não. Eu acredito muito que as habilidades necessárias técnicas para um futuro próximo é economia de tempo e eficiência. Tudo que a gente viveu aí nesses últimos 2 anos, né? Vamos arredondar esses últimos 2 anos, as pessoas entenderam que elas não podem mais perder tempo e que elas têm como acelerar processos. Então, se você não tiver a metodologia baseada nisso, nada disso funciona. Então, o Vitor vai dar uma aula sobre hipertrofia nesse caso. O professor Dr. Saulo Soares vai dar uma aula também no mesmo modelo, só que focado no emagrecimento. Depois a gente vai ter uma aula sobre identidade visual e como é que a gente usa aplicativos gratuitos para fazer uma publicação bonita igual a do Thales Sucesso e tal. Como é que você faz os layouts das suas publicações, porque igual o Thales falou, né, a plataforma ela vai valorizar essa beleza, essa estética do conteúdo e tudo mais. Enfim, mas o PG também ensina como é que você pode vender sendo feito também, tá? Aí a Mari Alves vai ensinar, vai dar uma aula sobre isso. A gente vai ter uma super aula com o Felipe Vieira. Ele vai mostrar como é que você... Vai dar algumas dicas de como é que você grava os teus vídeos e como é que você tira suas fotos usando celular, mas numa qualidade profissional. A gente vai ter uma aula com o Ale, com o Alexandre Leite. O Ale ele vai falar um pouquinho sobre orientações nutricionais que a gente pode estar passando para os nossos clientes e que às vezes a gente não passa achando que a gente está invadindo a questão da nutrição. Então ele vai dar essa visão também dele e ele vai mostrar algumas coisas que ele acaba trabalhando em desafios, em projetos, em parceria com os personal trainers, né? Por quê? Porque o personal trainer, quando fecha uma parceria com o nutricionista, ele não sabe o que ele pede do nutricionista. E aí o Ale vai mostrar na prática o que é que ele entrega para essa galera. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguém. Não. Tô esquecendo de mais ninguém. Espero que não, senão o pessoal vai ficar falei tudo isso, né? Vamos ver no template? Mas eu acho que... Falei Mari Alves, Luan Viana, Vitor Martins, Saulo Soares, Alexandre Leite e
Moraes? E Felipe Vieira. Vai ter o Tá Moraes maluco. não? Dessa? O Moraes dessa vez não, porque inclusive a filhinha dele nasceu essa semana, tá com maravilha. recém-nascida e eu não Cara, quis, legal, Pedrão. não quis Cara, mexer tô com isso muito, não. muito Então feliz. esse evento mesmo, vai ser massa, vai ser ao vivo, tá? Você vai poder interagir com a gente, vai ter um grupo no WhatsApp onde você vai poder tirar dúvida não só comigo, mas com os palestrantes durante os 2 dias de evento. O programa tá super acessível, tem bônus lá pra vocês e tudo mais. Vai ter sorteio pra galera que participar lá da thumb do Treino Cash e tudo mais. E eu ainda vou fazer um esqueminha aqui. Vou liberar um cupomzinho de desconto caso você não ganhe o sorteio, tá? Vou liberar um cupomzinho de desconto, uns 20%, tá bom? Bom demais. Pra galera. Cupom Sim, TreinoCast. Cupom, eu vou Eu colocar ouvi Treino 25 porque eu Cash. sou negociador, né? Eu ouvi 25. É isso. Então, quem tá assistindo esse podcast, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, seja por qualquer plataforma que seja, você vai lá no meu Instagram, pede o seu link e aí você vai digitar lá um cupomzinho Treino Cash, ou então só manda uma mensagem pra mim falando, ó, PG, ouvi no Treino Cash que você tá dando um desconto pra galera que vai participar da imersão. Lógico, antes da imersão, beleza? Show. Galera, vai lá no Show, direct, PG. manda lá, Gratidão PG demais. Gold, PG Coach, Gold, PG Gold. Gold. Gabigol, cara diferente. Vai lá, manda no direct, manda lá, Treino Cash, quero meu desconto. PGzaço, gratidão, meu irmão. Sucesso aí nesse Tamo projeto junto, aí. Tenho tamo certeza junto. absoluta que vai ser muito bom. E onde a gente encontra o cara do topete de ouro? Que isso, coisa boa, coisa gostosa. Você me encontra lá em casa, parceiro. Delícia! Só um detalhe, eu vou fazer Seu sucesso uma gostoso. crítica aqui a vocês. Esse fone não favorece seu cabelo, velho. Pois é, velho. Ele amassa. Eu já falei pra ele Alô, fazer assim, alô, ó. equipe da produção. Eu já falei pra ele é, fazer pois isso, ele é. não faz. Porra, velho. No próximo podcast, vamos fazer o seguinte. Se tiver muito comentário nessa foto do thumb, no próximo podcast eu vou vir sem a peruca. Aí eu venho sem a peruca. Aí eu quero ver. Meu Deus. Então, Onde a gente encontra nas Vai redes ter que sociais? gravar isso aí, papai. Faz uma história. não, já tá gravado, pô. Aqui, ó, tanto de Não, dia mas gravando. aí só pra fazer uma conexão. Sem peruca tem que ser no OnlyFans. Yes. É verdade. Gostei. Ah, fechou. Sem peruca, fechou. Vai lá. Vocês me encontram geralmente no Instagram, @ThalesSucesso, entre o Thales e o Sucesso somente um S, sem H e com 2 L's, tá certo? E Ítalo, que tem um sobrenome vindo de outra galáxia. Orion! Diz aí, mano, onde é que te encontra? Você tá empolgado, né? Você me encontra no Instagram, @Italorion, falando de corrida, emagrecimento e muitas coisas bacanas. E dancinha do TikTok também tem lá. Meu Deus do céu. E aqui do meu lado ele, que tem a careca mais brilhosa do planeta Terra, Diogo. Eu não acho. Porque temos Tem um competição. resquício ali, Que é por isso. competition. Cara, tamo junto. Tô lá no Instagram também. Segue lá, Diogo Personal, Diogo com DH. Tem bastante conteúdo relevante pra vocês. Boa, galera. Chegamos ao fim de mais um E treino. você? Não, E eu? você? É Eu? verdade, Eu tô cara. aqui, velho. Eu tô aqui. @Rodrigo Marinho, você me encontra. YouTube, Instagram, Twitter, Tulip, Tererito e tudo mais. Galera, chegamos a mais um fim de ao final de mais um treino. Yes! Boa, vamos nessa. Coisa boa, galera!